Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 471, creio que hoje cheguemos ao final do livro A Gênese, em questão de esmiuçamento, né? A geração nova, capítulo 18, a Gênese, né? A Gênese. E a questão é de número 31. Só que nós vamos voltar umas 3 linhas na questão de número 30 para darmos sequência. Então Kardec, assim, ele comenta: o estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então nós não vamos comentar, até porque os nossos amigos, eles já teceram um comentário a respeito nos vídeos anteriores. Mas nós vamos dar sequência agora da questão de número 31 em diante, porque a Gênese aqui ela vai até o número 35. Então nos encontramos na questão de 31. Então Kardec continua assim, olha: uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Kardec está querendo dizer com isso aqui: eu vou ler tudo, depois eu vou voltar e repetir novamente, eu vou recitar novamente. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância aqui na Terra. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, né? Porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual aqui na Terra? Não é? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado, a boa ordem terá sucedido à desordem. Então, nós vamos recitar novamente, porque essa é a questão de número 31. Então, nós já comentamos, não sei se nossos irmãos já comentaram em vídeos anteriores, porque eu assim que os nossos irmãos gravam os vídeos, eu tenho que assisti-los para depois eu postar. Então, mas eu vou me colocar no lugar deles nesse sentido.
Nós já tratamos desse assunto em parte da seguinte forma, olha só para você ver. Aqui na Terra, muitas pessoas têm o hábito de dizer assim, mas do jeito que as coisas andam, do jeito que as coisas estão, nunca, nunca que a transformação, a reforma se dará aqui na Terra, né? Porque muitas pessoas que dizem assim, porque cada dia que passa, parece que as coisas têm piorado. Isso são as pessoas que dizem assim, tem muitos que dizem assim, porque tem muitas pessoas que são pessimistas, porque são pessoas que, apegadas no presente, que nunca se preocuparam com o futuro do espírito. E por não se preocupar com o futuro do espírito, justamente porque desconhece os desígnios das leis de Deus, por isso desconhecem elas também a lei de causa e efeito, ação e reação, porque estão aqui na Terra, fazendo o que, de onde vierem e para onde irão. Mas muitas pessoas dizem assim, as coisas estão só piorando cada dia que passa aqui na Terra. Perdão do termo. Desgraça em cima de desgraça aqui na Terra. Quando? Quando há melhora aqui na Terra? É impossível. Mas veja bem, a doutrina nos esclarece a respeito dessa questão. A mudança, ela é gradativa. Então, conforme Allan Kardec mesmo aqui, ele descreve. Vamos pensar numa penitenciária. Numa penitenciária com 10 mil detentos. É a situação aqui da Terra. Nós só estamos usando a penitenciária para mostrar de uma outra forma mais fácil. Numa penitenciária com 10 mil detentos. Então, o diretor da penitenciária, ele percebe que 6 mil daqueles 10 mil são contravensores, são baderneiros, antiprogresso, né? Enfim, são 6 mil pessoas que lutam constantemente para que o sistema deles ali prevaleça. Uma vez entendendo da seguinte forma, que esses 6 mil detentos baderneiros, eles centenas de vezes cumpriram penas, outras vezes que estiveram presos, venceram ali, né, aquelas penas, foram soltos, mas não se redimiram no presídio, mas por ter vencido aquela pena, foram colocados, né, na rua novamente. Na rua eles cometeram outros crimes, voltaram ao sistema penitenciário e sei que tanto na rua quanto no presídio, eles baderneiros em todo sentido. Chega um momento que o diretor da penitenciária, esse é o sistema dos desígnios de Deus, olha só para você ver.
Chega um momento que o diretor, ele pensa assim, eu vou transferir de 1 a 1, de 10 em 10, 100 em 100, 500 em 500. Eu vou mandar grupinhos para outras penitenciárias. Eu não vou permitir que permaneçam esses 6.000 em meio aos outros 4.000. Porque os outros 4.000, eu percebo que eles querem, de certa forma, se redimir. Mas esses 6.000 estão pressionando esses 4.000 para que eles também se percam. Eles estão influenciando esses 4.000. Eles não estão permitindo, esses 6.000 não estão permitindo que esses 6.000, que esses 4.000 encontrem a redimissão, né? Que eles se redimam. Então, eu já encontrei uma saída. Eu vou conversar com outros diretores de outras penitenciárias e vou mandar 10, 10, 10, 10, de 10 em 10 para cada penitenciária. Olha só para você ver a saída. É lógico que isso é usando uma psicologia. Por que usando-se uma psicologia? Porque é lógico que observe para você ver. Ao retirar 200 criminosos de uma penitenciária, outros 200 vai chegar e vai compor o lugar daqueles 200 que foram para outras penitenciárias. Mas é preciso entender que cada caso é um caso no mundo da criminalidade. Entendendo que aqueles 200 que saiu, vamos pensar que eles encontravam-se na categoria 10 da criminalidade, terríveis. Mas outros 200 que entraram na penitenciária no lugar deles, na categoria de número 3. Então, não lá tão assim perigosos, não lá ao ponto de causar rebelião, de influenciar, de deturpar, de influenciar aqueles 4.000 que lá permaneceram. E assim, gradativamente, é o que está acontecendo aqui na Terra. Nós temos que entender que, pelo fato da Terra ser um mundo de provas e expiações, sempre existiu aqui na Terra uma transição daqui para lá e de lá para cá, da erraticidade para cá, de outros planetas, de outras dimensões para cá, de outros sistemas para cá e daqui para lá. Isso é transição. Regeneração é o estado, é a situação a qual todos nós nos encontramos neste percurso na evolução que é natural. Então, nós temos que entender que em 100% desses espíritos que têm reencarnado aqui na Terra, para ajudar a alavancar o progresso moral da humanidade, não são lá espíritos puros, não são lá espíritos elevados, são espíritos melhores,
do que todos nós, principalmente melhor que eu, em questão de moral. São espíritos avançados na questão do intelecto, da questão do intelecto, melhor do que todos nós aqui na Terra, na condição de moral. Mas não são espíritos puros, são espíritos que ainda aqui nesse mundo de provas e expiações, submetidos a uma prova, a uma expiação, que é ajudar não só a alavancar o próprio progresso deles, quanto daqueles seres que aqui se encontram. Como já tivemos oportunidade de dizer, que aqui na Terra, no período de regeneração, nós temos que entender que no período de regeneração, mesmo assim, no período de regeneração, mesmo assim, esse período é um período também de provas e de expiação. Provas e expiação deixa-se de ser nos mundos sublimes, né? Nos mundos bem-aventurados, bem-aventurosos, nos mundos celestes, nos mundos puros e por aí em diante. Nesses não existe provas e expiações mais. Mas no mundo de regeneração existe sim. Por isso, esses seres que estão sendo convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, eles são melhores do que nós, mas eles não são seres puros, eles não são seres perfeitos. Por isso, convidados agora no princípio da regeneração, para poder ajudar a alavancar o progresso não só de todos aqueles que aqui se encontram, como também deles também que necessitam se melhorar um pouquinho. E essa certeza nós temos, que quando eles conseguirem ajudar a alavancar o progresso aqui na Terra, e que também eles se melhorarem, eles retornarão aos orbes de onde eles um dia saíram para vir para cá, para nos ajudar e também para auto se ajudarem, né? Então, esta é a situação da Terra, como na situação de uma penitenciária, onde o diretor ali, ele vai pegando de 200 em 200, de 10 em 10, de 100 em 100, e vai mandando para outros presídios, e outros 10, outros 100, outros 200, vai chegando, né? Chega no lugar daqueles de níveis assim melhor que aqueles que foram mandados para outros planetas, outras penitenciárias primitivas. E assim sucessivamente. Aí você pode me falar assim, me dizer assim, mas pega-se 200 criminosos terríveis e manda para uma penitenciária, eles não vão causar lá também balbúrdia? É óbvio que sim. Agora é preciso entender que essas penitenciárias são primitivas, condizentes ao nível intelectual e moral deles. Porque moral no bom sentido, porque moral eles não têm nenhum tipo de moral. Então são penitenciárias, eles são mandados para penitenciárias onde não há a presença daqueles bons detentos querendo se melhorar, pelo menos naquele momento, naquele exato momento. A não ser com o passar dos anos ali,
mas mesmo assim aqueles que quiserem a melhora, obviamente, ao cumprir a pena, deixando-se o presídio, eles são recambiados para outros planetas, melhor do que aquela penitenciária, que é planeta penitenciária, ou às vezes até mandados de volta aqui para a Terra novamente. Então, é a lei de causa e efeito. Então, na questão de número 32, Kardec continua dizendo assim: as grandes partidas coletivas. Então, as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, aqueles 4.000 que ficaram, obviamente, eles se veem livres daqueles 6.000. E também podendo eles executar com mais tranquilidade aquelas ideias progressistas, né? Aquelas ideias de reforma ali na penitenciária, juntamente com aqueles outros detentos que gradativamente vão chegando, porque é a condição que a Terra se encontra nela nesse exato momento de transição e de regeneração. Porque quantos milhões de espíritos têm sido recambiados para outros planetas? Espíritos transgressores que nunca quiseram nada com o compromisso, com a verdade, com a responsabilidade, que já foram recambiados para outros planetas. Quantos milhões de espíritos ainda serão mandados para outros planetas primitivos condizentes aos níveis deles? Mas quantos milhões de espíritos também já nasceram aqui na Terra do ano de 1969 até o ano de 2023? Espíritos esses que nasceram aqui com esse espírito do empreendedorismo, o espírito progressista, voltado mais à fraternidade, à solidariedade, espíritos comprometidos com o progresso moral, mais com o progresso moral do que com o progresso intelectual. É óbvio que aquele detentor comprometido com o progresso moral, automaticamente ele desenvolve o progresso moral em meio ao progresso intelectual, em meio ao progresso moral, automaticamente, porque ele visa o auxílio, o amparo da coletividade e não da unidade. Ele pouco se preocupa, ele não está preocupado nem um pouquinho com ele está preocupado com o progresso moral do coletivo todo, da humanidade toda, da benfeitoria, do amparo, da assistência. Ele se preocupa com todo mundo. Ele não se preocupa com ele praticamente, né? Por estarem muitos as ideias novas, por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fontes mais puras, enquanto se conservassem no mesmo meio
e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas, né? Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na Terra, né? Quantos milhões de seres que desencarnam, um número muito elevado, que retornando à pátria espiritual, lá eles se conscientizam do progresso, tanto moral quanto o progresso intelectual, se preparam e reencarnam, porque a visão deles é outra, totalmente diferente da que tinha na existência anterior. Então nós vamos para o próximo vídeo, e o próximo vídeo, creio que dá para terminar o livro A Gênese. Se não der, nós vamos para o terceiro vídeo sem problema nenhum, mas já está terminado.